Hoje vamos falar do uso de um conectivo. Seria o uso do conectivo I. Esse conectivo I é muito comum aparecer na resolução de problemas de contagem, de probabilidade. E nas situações em que ele aparece, é interessante que vocês percebam qual é a operação matemática que ele está indicando que você utilize. Então, quando você tiver o conectivo I, ele está querendo te dizer, você montou um problema, resolveu e apareceu I, você deve substituir esse I por uma operação matemática de multiplicação. Então, o I, ele te indica qual é a operação matemática que você deve utilizar naquele problema, mais precisamente uma operação de multiplicação. Por exemplo, vamos imaginar que eu coloco aqui 3 cidades, cidade A, cidade B e cidade C. Existem 2 estradas ligando A a B e 3 estradas ligando B a C. Alguém vai me perguntar de quantas maneiras eu posso ir de A para C passando por B. Para ir de A para C passando por B, eu tenho que escolher a estrada que liga A a B e, em seguida, escolher a estrada que liga B a C. Perceba que esse conectivo I que aqui apareceu, ele está te dizendo que nesse problema você deve executar uma operação matemática de multiplicação. Então, por exemplo, quando eu for escolher a estrada que liga A a B, eu tenho quantas opções de escolha? 2. Esse I quer dizer que eu vou multiplicar. Quando eu for escolher a estrada que liga B a C, eu tenho quantas opções de escolha? 3. 2 vezes 3, 6. Isso significa dizer que existem 6 maneiras distintas de ir de A para C passando por B. Vamos colocar um outro exemplo. Vamos supor que eu tenho 5 pessoas. Pessoa A, pessoa B, pessoa C e pessoa D e pessoa E. E eu tenho interesse de dispor essas pessoas em fila. Então, para organizar essas pessoas em fila, meninos, o que eu devo fazer para organizar essas 5 pessoas em fila? Eu tenho que escolher a pessoa que vai ocupar o primeiro lugar na fila e a pessoa que vai ocupar o segundo lugar na fila e a pessoa que vai ocupar o terceiro lugar e o quarto lugar e o quinto lugar. O que eu acho interessante é que nem concluímos a resolução da questão ainda, mas como eu utilizei o conectivo I, eu já sei que eu vou multiplicar. Então, quando eu for escolher a pessoa que vai ficar em primeiro, eu posso escolher qualquer uma dessas 5 pessoas. Então, eu tenho exatamente 5 opções de escolha. O I quer dizer que eu vou multiplicar. Quando eu for escolher a pessoa que fica em segunda, como uma delas já foi escolhida para ocupar o primeiro lugar na fila, eu tenho exatamente 4 opções de escolha. E quer dizer que eu vou multiplicar. Quando eu for escolher a pessoa que fica em terceira, 2 delas já foram escolhidas, uma para ocupar o primeiro lugar e a outra para ocupar o segundo lugar. Então, eu tenho 3 opções. Esse I para escolher a quarta, 2 opções. E a quinta e última, apenas uma opção. Ao invés de representar, de fornecer para vocês o resultado desse produto, eu vou representar o resultado desse produto com um 5 acompanhado de um ponto de exclamação. Toda vez que aparecer esse 5 acompanhado de um ponto de exclamação, você vai ler ele como se fosse 5 fatorial. Então, se alguém perguntar para vocês o que vem a ser 5 fatorial, você responde que é o produto de todos os naturais do 5 até chegar no número 1. Vamos ver se vocês compreenderam. Se eu perguntar para vocês quem é 6 fatorial, o que você vai responder? Que é o produto de todos os naturais do 6 até chegar no número 1. Então, vai ficar 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Se eu perguntasse a vocês apenas o que essa parte aqui significa, vocês com certeza vão me responder que é 5 fatorial. Então, eu posso dizer que o 6 fatorial é como se fosse 6 vezes o 5 fatorial. Então, se eu dividir aqui o nosso quadro, e eu pergunto para vocês o seguinte:
Se essa parte que eu destaquei de azul, ela é o 5 fatorial, e essa parte que eu estou destacando aqui de vermelho, o que ela representa, turma? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 seria 4 fatorial. Então eu posso dizer para vocês que 6 fatorial é como se fosse 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Resumindo, toda vez que eu começar um desenvolvimento, no número que eu quiser parar, basta colocar nele um ponto de exclamação. Porque quando eu coloco esse ponto de exclamação em 4, eu estou querendo dizer que esse 4 fatorial, na realidade, ele é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, completando assim o 6 fatorial. Então, se eu pergunto a vocês quem é 10 fatorial, e você me responde que isso é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Você quer parar no 7. Então, no número que você quer parar, você coloca um ponto de exclamação. Porque assim eu tenho 7 fatorial, que é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, completando 10 fatorial. O que eu acho interessante é que essa parte aqui, 10 vezes 9 vezes 8, se eu pego esse 7 fatorial que está aqui multiplicando, eu posso passar para lá dividindo e chegar a uma conclusão interessante. Que 10 vezes 9 vezes 8 é como se fosse o 10 fatorial dividido por 7 fatorial, o que é perfeitamente lógico. Por quê? 10 vezes 9 vezes 8 não é 10 fatorial porque não está completo. Não está completo porque está faltando quem? O 7 fatorial. Então 10 vezes 9 vezes 8 é o 10 fatorial dividido por quem está faltando, que é 7 fatorial. Vamos ver se isso ficou claro para vocês. Se eu perguntar quem é 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9, eu posso afirmar que só isso é 12 fatorial? Você responde, não, professor. Por quê? Porque está faltando o restante. Quem é o restante? É o 8 fatorial. Então eu posso dizer que esse produto que eu acabei de escrever, 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9, é como se fosse o 12 fatorial dividido por quem está faltando, que é o 8 fatorial. Como é que fica isso em uma questão do Enem? Vamos ver agora. Essa questão do Enem retrata exatamente a situação que eu estava explicando para vocês. Uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com um X. E as únicas poltronas disponíveis são as mostradas em branco. Vamos contar a quantidade de poltronas disponíveis. Temos aqui uma poltrona, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então temos 9 poltronas disponíveis, tá certo? Então essas poltronas que eu marquei em azul, com X azul, é a quantidade de poltronas disponíveis para os 7 membros dessa família. Continuando a leitura da questão. O número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculado por... Eu coloquei aqui as alternativas do lado direito. Geralmente o aluno, em problemas de contagem, ele é muito refém de fórmula. Ele fica se perguntando se um problema desse é de arranjo ou combinação, em vez dele simplesmente se limitar em responder o problema. Eu vou dar um conselho. Toda vez que você estiver resolvendo um problema de contagem, tente forçar o aparecimento de um conectivo I ou do conectivo OU, pois dependendo do conectivo que você utilizar para resolver o problema, ele vai te nortear de qual operação matemática você deve executar, se é uma operação matemática de multiplicação ou de adição. Vamos ver. Eu tenho aí 7 membros de uma mesma família, 7 pessoas. Pessoa A, pessoa B, pessoa C, pessoa D, pessoa E, pessoa F e pessoa G, totalizando as 7 pessoas dessa família. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que acomodar cada uma dessas pessoas nas poltronas que estão disponíveis. Então, o que eu devo fazer? Eu devo escolher a poltrona do A e do B. Você está anotando o aparecimento do conectivo? Qual foi o conectivo que apareceu nesse problema? O I. Então, continuando, eu devo escolher a poltrona do A, I do B, I do C, I do D, I do E, I do F e do G.
Como eu só usei o conectivo i, o que eu faço com esses valores? Multiplico, só isso. Não precisa saber se é arranjo, se é combinação, simplesmente limite-se a responder a questão. Quando eu for escolher a poltrona que eu devo acomodar o A, eu tenho 9 opções de escolha. Verdade, tem 9 poltronas livres. Quando eu for escolher a poltrona do B, como o A já está acomodando uma das 9 poltronas disponíveis, me resta apenas 8. A poltrona do C resta 7 opções, a do D 6 opções, a do E 5 opções, a do F 4 opções, a do G 3 opções. Como eu usei apenas o conectivo i, o que eu devo fazer com esses valores? Simplesmente, meninos, multiplicar. A pergunta é: 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, isso é 9 fatorial? Muito bem, vocês responderam corretamente. Não, professor. Por quê? Porque falta 2 fatorial. Então, como representa esse produto? Eu digo para vocês que isso daqui é 9 fatorial, de acordo com o que eu acabei de explicar para vocês, sobre o que está faltando. O que está faltando? 2 fatorial. Achamos a resposta tranquilamente da questão, sem precisar saber se o problema era de arranjo ou combinação. Aguardo vocês na próxima questão. Tchau, pessoal!